Boa noite, pessoal. Vamos aqui para a nossa segunda e última aula do Maltego, tá? Hoje a gente vai estender um pouquinho mais, face os diversos casos que o professor vai apresentar, e sem muita enrolação, vou passar a palavra para o professor. Professor, aula é contigo. Boa aula. Microfone, Roberto. Roberto, o microfone não está ligado. Tá, dá para ouvir agora? Dá para ouvir, doutor? Sim, Ok, prossegue, Roberto. tá movendo. Pronto. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo segundo dia. Vamos mais uma aulazinha aqui. Hoje a gente tem, diferente de ontem, né, que foi mais um pouquinho ali de teoria e tal. Hoje vamos tentar ser um pouquinho mais prático na ferramenta, tá? Qualquer momento pode perguntar. Se tiver alguma dúvida de ontem, pessoal, pode perguntar também. E já agradecendo aí a dica do colega sobre o Maltego, poxa, fiquei muito contente de já estar se familiarizando com a ferramenta. Esse aqui é um overview do que a gente vai buscar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre hashes e malware, porque um assunto puxa o outro, né? Maltego mais showdown, o Maltego mais o vírus todo. A gente vai ver duas transformações locais e dar algumas dicas de transformações. Vamos gerar um relatório e vamos ver o Maltego Case File, né? Que é uma espécie de primo. É uma espécie Só um de. minutinho, Emerson. Está escutando direitinho o Roberto, que o colega colocou que dizendo que estava mudo? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ok. Segue, Roberto. Tá bom o áudio aí. Qualquer coisa, você dá um toque aí. E vamos aí no Maltego Case File. Vamos importar uma tabela CSV. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre hashes, pessoal. Como eu falei, o hash, ele puxa esse assunto mal. O hash, só fazendo uma revisãozinha aqui rapidinho do que seria um hash, o hash é uma assinatura do arquivo. Então, eu tenho um arquivo PDF, eu tenho um arquivo, eu tenho o executável .exe, enfim, uma pasta, uma ISO. Então, todos esses arquivos a gente pode tirar um hashzinho, a gente pode tirar uma assinatura desse arquivo, que nada mais é do que uma impressão digital dele. Para o nosso estudo aqui, para a nossa proposta, a gente vai tirar um hash de um arquivo malicioso, um .doc. Né? Aí você pode perguntar, pessoal, e com razão, para que cargas d'água eu vou tirar um hash de um arquivo e jogar no Maltego? Sendo que eu posso fazer isso no VirusTotal ou no Alien Vault. E isso é verdade. Se eu estou analisando um arquivo ali individual, a minha análise ali, ou uma engenharia reversa, ou análise forense do arquivo, realmente eu posso pegar esse arquivo e jogar lá numa plataforma e ele me trazer um resultado. Só que a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso também no Maltego. Por quê? Porque se a gente for tratar de um arquivo só, não faz sentido realmente jogar isso no Maltego, a não ser que eu queira usar realmente a ferramenta. Mas se eu estiver tratando de vários arquivos, como já ocorreu, inclusive até aqui no trabalho também, você recebe um relatório do seu gerente ou do seu gestor, e naquele relatório tem 200 hashes, tem 100 hashes,
Uma vez a gente pegou um relatório aqui de um banco, tinha 300 hashes, né? E seria interessante analisar pelo menos boa parte desses hashes, não todos. E ele diz assim para você, ou melhor, você fala assim para ele, pô, chefe, esse relatório é para a próxima semana? Ele vai dizer, não, é para daqui a meia hora. Então, uma boa alternativa aí é jogar no Maltego para ele automatizar esse processo para a gente. Eu peguei uma amostra do Maldoc, está lá no slide, para quem quiser, puder reproduzir isso também, é interessante, tá? Não é nada difícil, a gente não vai fazer nada difícil aqui, pessoal. Então, quem não tem muita familiaridade, não se preocupe, que é bem trivial, não é nada difícil. Então, a amostra que eu peguei foi de um arquivozinho lá do Malware Bazar, e vamos analisar esse arquivozinho, e a cereja do bolo vai ser o nosso Maltego, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Tá aqui o nosso arquivozinho. É um .doc infectado. Só aquilo de curiosidade. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai baixar um outro arquivo. Então, ele tem uma linhazinha aqui que vai baixar outro arquivo. Vamos tirar aqui o hash dele. Isso aqui tem para Windows também, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, eu volto aqui. Johnson Infected. Pronto. Tiramos o nosso hash do arquivo. Eu posso pegar esse hash aqui e jogar lá na nossa ferramenta. Nem sempre o Maltego ele vai reconhecer a sua entidade. E aí é onde está um ponto interessante. Ele vai fazer a transformação conforme a entidade. Se eu pegar aqui para transformar, ele não vai me trazer o resultado que eu espero. Então, eu tenho que transformar isso numa entidade específica daquilo que eu queira analisar. Eu estou querendo analisar um hash de malware. Como eu já tenho a API do VirusTotal instalada, a API do VirusTotal ela vai gerar uma entidade para a gente, que é essa daqui. Como é que eu vou mudar? Com o botão direito, né? Muda aqui com o botão direito. E aqui embaixo, no cabeçalhozinho, tem algumas opções. Eu copiei para ortográfica, eu excluí, também fazer cópia, cortar, enfim, tem algumas as opções bem. Essas opções são as mesmas que tem aqui em cima, no nosso cabeçalho. Então, eu vou mudar essa minha entidade e jogar para o hash de malware, né? Quando eu faço isso, ele vai mudar a configuração dele. Então, ele saiu ali daquela nuvenzinha para um hash. Pronto. Se eu fizer agora a transformação pela API do vírus todo, eu vou ter o meu resultado esperado. Tá? E o resultado esperado que eu quero aqui é fazer a transformação para esse hashzinho aqui. Tá? Então, vamos lá. Dessa vez, agora, não vamos transformar tudo, né? A gente não vai precisar transformar. Se bem que se a gente for transformar tudo, vai nos dar um resultado. Mas eu não quero isso. Por que isso é interessante? Porque, de repente, eu estou usando uma API aí do PayPal ou do Domínio Tools. Se eu estiver usando uma API Premium, geralmente as APIs Premium elas têm uma limitação baixa. Dependendo do volume de dados, eu vou consumir muita coisa. Então,
eu tenho uma API aqui do Shodan, tá? Eu não quero consumir essa API do Shodan assim, né? Então eu vou lá direto ao assunto aqui e transformo na API do VirusTotal, conservando as outras. Para não aparecer o resultado aqui. Tá, eu acho que eu API do olha. Ele está transformando aqui. Eu já tenho essa transformada aqui, pessoal. Então, vou dar uma cancelada aqui, tá? Pronto, foi. Agora sim, vamos lá na API do Instituto. O que está acontecendo com a minha API do Instituto? Está trazendo resultado. Mas eu tenho aqui, pessoal. Pronto, é o mesmo hash aqui, pessoal. Eu não sei por que ele tá trazendo resultado. Mas, enfim, não vou perder tempo com ele, tá? Essa transformada aqui era para acontecer aqui. Eu vou ver daqui a pouco o que aconteceu. Então, eu transformei aqui com a API do vírus todo. Foi o que ele me trouxe. Ele me trouxe o nome real do documento. O nome real do documento é esse aqui. Uma espécie de ordem. E me trouxe aqui, relacionado a eles, olha só, alguns sites. Né? Esse aqui provavelmente um site de phishing. Né? Ele me trouxe aqui um geoplugin.net. Provavelmente ele captura o IP de quem visita o site ou de quem abre o arquivo. Eu não fiz essa análise, pessoal. Tá? Traz aqui para a gente a CVE que ele vai explorar. Então, provavelmente, a leitura que eu faço aqui é que o que ele traz aqui, ele explora essa determinada vulnerabilidade. Pelo menos é a leitura que eu estou fazendo aqui. Ele traz algumas tags aqui para a gente. Né? Já classifica aqui como exploit. Como ele classifica aqui como exploit, então já reforça a ideia de que ele deve explorar alguma coisa com essa CVE aqui. Traz aqui para a gente os IPs de comunicação, que provavelmente ele vai fazer, e mais alguns arquivos aqui relacionados. E o que eu achei interessante também aqui, pessoal, é que ele traz para a gente aqui as URLs, provavelmente, do malware. Tá? A URLzinha dele. Essa URL, eu trouxe esse exemplo para cá, porque eu achei bem interessante. Se a gente for, só abrindo parênteses aqui, se a gente for explorar isso aqui mais a fundo, se a gente vir aqui, Berto, eu acho que até já dentro de uma pergunta tem aqui do Caio. Se ele explorar a entidade pessoa e empresa, alguma coisa que possa fazer para melhorar a pesquisa? doutor, só pode repetir a pergunta? Se ele explorar a entidade pessoa e companhia, empresa, há algo que ele possa fazer para melhorar a pesquisa, para aprofundar? Sim, dependendo da API. Dependendo da API, doutor. Se ele está explorando a entidade pessoa, dependendo da API, vai aparecer na entidade pessoa,
vai aparecer o e-mail, Instagram, Facebook, se ela tiver... Isso que eu ia dizer, um artigo, quando você escolhe a entidade e ele retorna a busca, ele já reconhece outras entidades, então, quando ele te der a possibilidade de transformações, ele já vai te dar a possibilidade de transformações de acordo com a entidade. Então, se você iniciar com uma entidade pessoa, né, ele vai te dar as possibilidades de transformação em relação àquela entidade. E aí, não, mas eu sei, eu não tenho esse dado pelo Maltigo, mas eu sei que a pessoa está vinculada, porque eu tenho um outro dado, a uma empresa X. Aí eu posso fazer, né, criar do lado uma outra entidade com o nome da empresa e fazer a transformação desse dado. Tem, né, algumas transformações que dá para fazer a vinculação de alguns daqueles serviços, né, pagos no Brasil, como Credilink, dentre outros, assim como tem API, existem outras formas de integração também no Maltigo. Tá? Exatamente. Era isso que eu também iria complementar. Então, a partir daí, Caio, você pode fazer a sua árvore de pesquisa dentro do Maltego, né? Então, ele traz uma entidade pessoa, essa pessoa traz um Instagram, você vai para o Instagram, traz as pessoas ali do convívio, e daí você vai construindo o mapa. Não sei se respondeu. Não sei se era só, não sei se consegui responder. Segue em frente. Então, do nosso hash, chegamos a um arquivo. Do arquivo, chegamos a um provável exploit que explora essa determinada vulnerabilidade. E desse arquivo, chegamos a outras URLs. Então, só para provar, né, que o que a gente está fazendo aqui dentro do Maltego, se a gente vier aqui no arquivozinho e for fazer uma análise bem preliminar, a gente vê que dentro do arquivo, dentro da estrutura do arquivo, ele traz o mesmo IP. Tá? Ele traz a mesma URL. Só que ele praticamente nem fez nada aqui, né? Eu acharia que ele deveria ter sido mais criativo, mas acho que não era essa a intenção dele, se esconder tanto. Mas ele não se deu nem o trabalho de ofuscar. Se bem para ofuscar ponto .doc é meio chato. Então, esse númerozinho aqui, na verdade, é o IP. Vamos abrir ele aqui. Vamos abrir ele no top. Vamos abrir ele no top. Vamos top. Hoje o Tom está me ajudando. De qualquer forma. Abriu aqui. Então, se a gente for aqui, se jogar lá, tá aqui, mostra o IPzinho pra gente. Eu só esqueci, pessoal. Quem tiver no chat e lembrar o nome dessa técnica, eu coloquei no chat que realmente eu esqueci. Tá? Você transforma o IP em uma sequência numérica. Eu realmente esqueci o nomezinho dessa técnica, mas tem uma técnica, alguns scriptzinhos que fazem isso. Quem souber no chat aí, quiser compartilhar aí o nome dessa técnica, ou então como é o site, tem sites que fazem isso, tem scripts que fazem isso. Compartilha aí com a gente, quem souber. Então, ele deu para a gente aqui o mesmo, né? Ele deu para a gente aqui a mesma URL que extraiu aqui do arquivo.
trouxe para a gente aqui mais hashes relacionados, né? Se a gente quisesse brincar aqui mais um pouquinho, a gente poderia vir aqui nos IPs. Agora, o IP do vírus tudo não está me ajudando, não sei porquê, eu acho que tem alguma coisa errada. Tá, quando eu intervalozinho, vou ver o que foi que aconteceu. A gente poderia vir aqui no vírus todo lá em volta e procurar mais hashes relacionados. Pronto. Aqui no API do vírus todo. O que foi que eu acabei de fazer aqui, pessoal? Assim, de uma forma bem... Claro, de uma forma bem inicial, não tem nada concluído aqui. Não posso dizer, já acabei. A gente está iniciando a reconstrução da campanha, né? Ou pelo menos tentando seguir a campanha dele ali. Eu sei que dependendo da campanha, isso aqui vira um mundo, é muito grande, é muito difícil procurar ali. Mas se de repente eu tenho como demanda análise de um documento infectado e dependendo do caso, eu preciso mostrar, ou então para melhorar meu trabalho, o chefe me demanda, olha, eu tenho isso aqui, infectou, tal, então faço uma análise preliminar. Fazer isso na mão é possível, mas vai dar trabalho. Então, a partir do hash só que a gente tirou, tá? Olha o resultado que a gente chegou, apenas com hash. Né? Então, do hash, descobrimos o nome do arquivo, e do arquivo poderemos aqui descobrir uma campanha. Tá? Então, se a gente for perceber aqui, deixa eu aumentar. Se a gente for perceber, pessoal, a gente for analisar, esses IPs aqui, eles estão trazendo, cada um deles, uma quantidade de hash. Esse aqui também traz, esse aqui também traz, esse aqui, esse aqui. Tá? Hashes, como também aquele mesmo site lá. Olha que interessante, pessoal. Aquele mesmo site lá, que a gente viu aqui relacionado ao hash, ele primeiro aqui, esse sitezinho, vou até marcar ele aqui, ele também aparece nesse IP aqui, que eu acho que é a Amazon, não sei. Né? Ele vai aparecer aqui, ele vai aparecer aqui também, ele vai aparecer aqui, aqui não. Aqui vai aparecer aquele mesmo IP que a gente viu lá, que está numa ofuscação bem simples, lá no ponto doc. E também o geoplugin que vai aparecer aqui. Então, o que a gente tira aqui de conclusão? Só nessa análise preliminar. Aquilo que a gente estava comentando ali, eu acho até que quando a gente ficou aqui até um pouquinho mais tarde, os colegas até também falaram, o Maltec está trazendo informações para mim. A interpretação desses dados sou eu que tenho que fazer. Então, qual uma primeira suspeita, uma primeira interpretação desses dados que eu tenho com relação a esse arquivo, provavelmente de malware? É que, não sei se vocês concordam comigo, é que cada servidor desse pode se tratar do espelho. Né? Ele pode se tratar do espelho do malware. Por quê? A campanha de malware, ela sobe, mas também cai muito rápido. Né? Ela sobe e cai rápido. Então, um malware bem construído, ele traz consigo alguns espelhos ali, em que quando cai um servidor, sobe outro. Quando cai um servidor, sobe outro.
Então, sei, provavelmente aqui pode se tratar de um espelho. Quando é que eu vou chegar a essa conclusão? Fazendo um pouquinho mais de análise, não só no Maltego, como também em outras ferramentas externas, né? Isso aqui, pessoal, de uma forma assim gratuita. Tem ferramentas proprietárias que fazem isso aqui também, mas a gente, fora a API aqui do vírus todo, que está me dando um bolo, não sei porquê, a API do Alien Vault está trazendo para mim um resultado bem interessante, né? Então, daqui, se eu for puxar mais coisas, a gente vai ter mais resultados, tá? Isso está nos slides, tá, pessoal? Está nos slides O lá. Euler até questionou aí, já está analisando o hash, eu acho que é interessante, já que vai partir talvez para outro, sobre a questão, nesse caso aí da transformação, alguma das transformações trouxe as TTPs do malware? Não trouxe, não trouxeram. E, Pode até e trazer, pois não, doutor, eu interrompi. não, e tem alguma ferramenta que traz, que tu te recorda aí na versão do Community, do versão CE? Não recordo, doutor. Porque quem vai trazer isso é a API, né? Eu acho que essa informação já parte ali para uma API mais paga, né? Uma API premium, eu acho. Então, essa informação, doutor, pelo menos eu não, dos que eu já analisei, eu nunca vi essa informação, né? Eu acho que o Anihun traz essa informação. Euler, né? Euler, se eu não me engano, o Anihun traz. Deixa eu abrir aqui o site. Então, pode seguir, eu pesquiso aqui, daí você continua aí para não retardar, tá? Pronto. Pronto, já fez isso aqui. Daí, É. Ani.rum, tá? Eu não vou fazer agora, tá? Mas, se eu não me engano, o Anihun traz para você, tá? Essa informação para você. Aproveitando, pessoal, depois a gente coloca aí no chat, esse site é bastante interessante, muito legal. Só que Já ele não tem a coloquei ver aqui. com o roteiro. Pronto. Eu acho que ele vai trazer. É, Então, seguindo aqui em frente, pessoal, a gente tem um outro caso aqui interessante, que é de um site ali tá aqui no slide, tá, pessoal? Certinho. Vamos pegar esse site aqui como exemplo. Como eu falei ontem, eu espero que o dono do site não esteja aqui na sala, tá? Porque ele ainda está no ar. Bora só conferir se ele está no ar mesmo. Vamos conferir aqui. Esse site aparentemente é Brazuca. Deixa eu deixar aqui. Bora ver se ele vai abrir. Pronto, abre para gente. Aparentemente ele é Brazuca, né? O que é que ele faz? Ele vende números de cartão, né? Números de cartão de crédito. Eu não cheguei a fazer um registro dele, né? Só fiz análise, mas o Brutus, né? Pode interessar ele, Brutus. Pode interessar você, Brutus. Depois você dá uma olhadinha lá, faz o registro dele, vê se não tem nenhum cartão lá do Banese Card para Você tem vender. condições de colocar no chat aí, Roberto? Eu acho que pega aí, coloca para o pessoal, até para eles poderem fazer Sim, sim. refazer depois o que você... Cara, tá printado, mas como é um código Onion, né, da DIP, vai ser difícil você ficar digitando letra por letra ali. É. Pronto, Brutus, eu coloquei no chat.
que está fazendo efeito espelho. Pessoal, o que a gente vai ver agora, que a gente vai fazer agora, não é falha, só abrindo parênteses aqui, não é falha da rede ONI, tá? De forma alguma, é uma desanonimização. De forma nenhuma. Passa muito longe de uma desanonimização. Mas o que é que acontece? Ele está na ONI, mas não deixa de ser um site. Não deixa de ter um servidor. Tem um servidor atrás aí do Proxtor, mas tem uma VPS aí por trás dele. Né? Tem um IP real por trás dele. A rede Tor trata de esconder isso. Mas, como se trata de um site, como se trata de um web service, é passível de ter falha aí. Então, isso não é culpa da rede Tor. Inclusive, a gente vai falar até falar um pouquinho disso ali na aula do Tor. Não hoje, tá, pessoal? Mas é passível de ter falhas. E uma das brechas que o administrador desse site colocou foi uma brecha de ícone, né, que a gente vai analisar esse íconezinho aqui e fechar com chave de ouro ali no Malteiro. Né? Então, o que foi que o cara fez aqui? Né? Ele colocou a informação do ícone dele, que é esse bichinho aqui. Pessoal, qualquer coisa eu volto, tá? É bem simples de fazer, mas qualquer coisa eu volto. Então, essa informaçãozinha aqui do ícone, que a gente vê aqui em média, ela está no mesmo servidor do website. Eu não sei exatamente o que ele está usando, se ele está usando Apache, se está usando Nginx, enfim. Mas está na mesma pasta. Né? A gente vê aqui, não tem nenhum caminho diferente, é o mesmo caminho aqui do endereço Tor. Então, esse aqui já é um indicativo interessante. E o que é que eu vou fazer com isso aqui? O Shodan, ele tem uma função, quer dizer, ele tem uma doc, na verdade é uma doc, desculpe, que ele vai buscar o hash dessa imagenzinha aqui. Né? Então, se eu conseguir transformar essa imagem no hash que o Shodan reconhece, eu posso ter uma chance de achar qual o servidor que essa imagem está saindo. Tá? E como é que eu vou saber, como é que eu vou suspeitar dessa informação? Uma das suspeitas é o caminho aqui. Não é verdade, mas é só um indicativo, é só uma pecinha ali de quebra-cabeça. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse mesmo íconezinho aqui e jogar lá em um scriptzinho. Tá aqui. Esse scriptzinho eu vou disponibilizar, pessoal, mas só explicando aqui. Ele está em Python. O que é que ele faz aqui? MMH3 é o tipo de hash que o Shodan reconhece. Então, o Shodan ele vai reconhecer o MMH3. Né? Codec e request são APIs do Python. Né? Não, desculpe, bibliotecas do Python. Então, o que é que esse scriptzinho está fazendo? Ele está fazendo request lá para o endereço da imagem. Ele vai transformar em base 64 e de base 64 ele vai transformar em MMH3. Quando ele transformar em MMH3, a gente pode fazer essa consulta lá no Shodan. Bora lá ver.
Agora, um detalhe. Eu vou fazer essa consulta. Vamos brincar um pouquinho aqui, pessoal. Vamos brincar de anônimo aqui. Deixa eu abrir aqui a pasta. Cadê? Aqui. Vamos brincar aqui de anônimo. Eu vou fazer essa consulta via linha de comando. Será que é prudente, pessoal, eu fazer isso da minha máquina? O que é que vai acontecer se eu fizer isso da minha máquina? O cara provavelmente vai, se ele estiver monitorando, ele vai descobrir meu IP, porque eu estou fazendo a requisição da minha máquina direto lá para o servidor dele. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos fazer isso pelo Tor. Tá. Desculpa, pessoal. Comando errado aqui, tá? Desculpa, comando errado. Tá, vamos iniciar o Tor. Pronto. Tor iniciado. Então, vamos fazer essa requisição pelo Tor. Proxy. Pronto. Conseguimos o hashzinho. Esse hashzinho aqui é o hash que a gente vai fazer a consulta lá no Shodan. E via Malteio, tá? Vai fazer ele via Malteio. Só abrindo parênteses aqui, pessoal, isso aqui é bem interessante, tá? Quando a gente vai fazer uma varredura de porta, ou simplesmente dar um ping lá no site, caso a gente não disponha aí de uma VPN ou de um proxy, a gente chama o Tor aqui e o do Tor chama o Proxys. Quando eu quero usar o Burp Suite, por exemplo, eu uso ele fazendo pelo Proxys. Então, bora lá fechar aqui com o Tor. Cadê? Já tenho aqui. Tá. Então, é isso. Tá. Desculpa. Ele interpretou isso aqui como número de telefone, mas não é o número de telefone que a gente quer. Né? A gente quer que ele procure lá no Shodan. Pronto, pessoal. Agora, o que é que eu Vocês vou... viram como a questão da definição da identidade é importante na pesquisa? O fato de reconhecer com o número as transformações que ele vai sugerir vão ser algumas, né? E se você definir a entidade correta, ele vai te dar possibilidades de fazer transformações corretas. Exatamente. Se eu colocasse aqui como no telefone, ele não ia achar para mim. Nem o Shodan aparece aqui. Eu posso fazer essa consulta, pessoal, no próprio Shodan também. Aqui, né?
eu uso esse parâmetrozinho aqui no Shodan. Então, se eu fizer essa consulta, aqui, tá aqui. Se eu fizer essa consulta, ele também vai trazer para mim o mesmo parâmetro. Só que, de novo, né, Motego é uma ferramenta para automatizar e para facilitar a nossa vida. Né? Então, de repente, eu tenho várias consultas para fazer e não é interessante eu ficar jogando aqui um por um no Shodan. Eu posso jogar esse parâmetro aqui no Motego. Então, daqui eu faço via Shodan. Daqui ele me trouxe lá o, o IP. Bora brincar um pouquinho aqui, pessoal. Vamos fazer outra transformação com Shodan. Então, hash. Aqui. Então, ele me trouxe mais informações sobre o nosso servidor lá, né? O nosso sitezinho. Pessoal, isso é uma desanonimização? Não, não é uma desanonimização. Isso é apenas um descuido do cara que fez o site lá. Então, a gente pode fazer isso pelo Shodan. Né? Pelo Shodan. Eu vi algumas pessoas me adicionaram lá no LinkedIn, eu até agradeço, tá, pessoal? Obrigadão. E vi que acho que um ou dois colegas são advogados que lidam com proteção de dados, né? Então, pensando nisso, vê só que interessante que vamos fazer aqui também via Shodan. Se a gente pega aqui e jogar hospital, fazer via Shodan, bora ver o que acontece. Opa, ele me trouxe alguns IPs relacionados ao hospital. Né? Se a gente pegar esses IPs também via Shodan e buscar por detalhes de vulnerabilidade, vamos ver o que vai acontecer. Bom, ele destacou um IP aqui com 12 CVEs. Né? Não sei se estão ativos. De quem será esse IP aqui? Bora ver lá no próprio Shodan. Vamos 7.80. Vamos ver se ele abre alguma coisa pra gente. Ixi, vai lá. Bom, se isso aqui é de um hospital ou não, não sei. Mas foi ele que me deu esse resultado. Então, eu posso fazer isso, pessoal. Eu posso brincar, digamos assim, com Shodan, eu posso brincar com a ferramenta, só montando esses pequenos quebra-cabeças. Né? Vamos tentar aqui jogar no Alien Vault.
Deixa eu ver se eu volto a me dar o resultado. Bora ver se ele me dá algum hash de Mora. Não, não deu, não deu. Ele não deu, pois ele não deu nenhum hash de Mora. Mas qual foi a ideia aqui? Né? Foi pegar o... Foi pegar aquele nosso parâmetro hospital, tá? Jogar no Shodan. O Shodan traz para a gente IPs relacionados a esse termo hospital. Desses IPs, eu tirei CVEs, me destacou um aqui, e dos IPs eu joguei o Alien Vault. Qual foi a minha intenção no Alien Vault? É ver a probabilidade de algum desses IPs, se realmente de algum hospital, estar infectados. Isso lembra o que a gente, pessoal? Relatórios de TED Intelligence, né? Relatórios preventivos de TED Intelligence. Eu não sei se provavelmente as empresas usam outras ferramentas mais avançadas, mas a gente pode montar o nosso mini relatório de TED Intelligence apenas com essas ferramentas, né, de diagnóstico. Claro que seria um relatório ali não tão robusto, porque a gente está usando tudo gratuito aqui, mas o nosso pequeno relatório de inteligência cibernética estaria mais ou menos construído aqui. Tá? E por falando em relatório, eu quero gerar um relatório disso aqui. Vamos lá gerar um relatório do meu hash. Opa, abri o site, olha, gestor, olha, gente, abri o site lá, descobri que o site vende cartão de crédito e agora eu quero gerar um relatório para mostrar ao meu gestor. Né? Gerar um relatório é bem simples, ele tem uma opção aqui essa bolinha dele, gerar report. Aqui, gera um report. Eu vou jogar isso aqui lá em trabalho. Eu vou dar um nome para ele. Tá? Então a gente vem aqui e salva ele. Pronto. Gerou o relatório. Como é que é a cara desse relatório? Vamos ver como é que é a carinha dele. Tá aqui. Tá? O curioso, pessoal, agora isso eu não, para isso eu não tenho uma explicação, eu realmente não sei porquê. No relatório traz mais informações do que na parte gráfica. Por algum, por algum motivo a ferramenta não mostra para mim detalhes, mas no relatório ele vai mostrar. Ele gerou para a gente aqui um relatório de 28 páginas. Essa daqui é a cara do relatório. Não sei se vocês lembram ontem, né, que o relatório, infelizmente, não é personalizável. Ele segue esse padrão por default. Eu não tenho como personalizar. E, se eu não me engano, também nem nas versões pagas, o relatório ele deixa de ser default. Ele é default, ele não permite ser personalizado. Então, o que é que ele traz aqui para a gente?
o que ele achou de top 10 entidades, né, os top 10, os valores de ranking, total de links, e esse resumão aqui, que ele trouxe para a gente logo no início, ele destrincha aqui nessa segunda parte. Então, ele vai destrinchando cada uma das entidades que ele vai achando. Né? Ele vai para os detalhes do IP. Aqui ele traz os detalhes do Shodan. Né? Isso aqui só foi uma transformação do Shodan, né? E ele trouxe para a gente esse volume de informações. Imagine um volume de informações grande como a gente viu ontem, né? de vários IPs. Então, eu acho bem interessante, pessoal. Eu já fiz algumas vezes, já gerei relatório para ficar mais fácil a visualização, a compreensão, e também para não tomar muito nosso tempo. Caso eu queira gerar meu próprio relatório, posso pegar essas informações aqui e jogar em outro documento, né? Ou como anexo, ou como complemento do meu relatóriozinho de inteligência. Vamos voltar para cá. Doutor, 8 horas, você quer abrir para perguntas? Quer dar algum intervalozinho? Posso seguir? Você vai começar na sequência uma outra atividade, né? Vamos abrir, então, vamos deixar gravando até, já que é a sequência do tema. Alessandro, tem alguma pergunta aí? Alessandro? Oi, Emerson, tem só um aqui. Peraí, só um. Vou abrir aqui. Professor, eu consigo alterar o período de coleta dos dados, exemplo, dia, mês e ano, ao iniciar a investigação, antes da transformação dos dados ou durante? Só em algumas, doutor. Só em algumas APIs eu consigo. As APIs, por exemplo, do Wayback Machine. Cadê? Essa daqui. Essa daqui eu consigo colocar um período de data. Dependendo da entidade, na transformação instante do Maltego também eu consigo colocar um períodozinho de data ali. É uma pergunta bem interessante, eu gostei bastante da pergunta, obrigado a quem fez. Para não deixar o nosso gráfico muito poluído, a gente pode recorrer a esse recurso. Por que eu não faço aqui na versão CE? Porque a versão CE, por si só, já traz poucos resultados. Por isso que, por exemplo, quando eu vou colocar lá transformações e traz Wayback Machine, eu deixo por default, porque a própria ferramenta vai limitar a quantidade de resultados. Mas se eu tiver ali na versão Pro, que ele vai me trazer bastante resultados, eu posso ali colocar uma data. E além da data, eu tenho a opção de otimizar os meus resultados aqui, como a gente viu ontem, só que ele vai estar apagado, ele pede aqui para comprar a versão Pro do Maltego, né? Não é o nosso caso aqui. Mas obrigado aí quem fez a pergunta, tá? É uma pergunta bem interessante. Emerson, tem mais perguntas? Oi, o Wesley, pode fazer, hein? Eu abri o microfone até. Na verdade, é agradecer mesmo, né? Eu fiz essa pergunta porque tem esse tempo de coleta, né? Até mesmo para você focar na sua investigação, acho interessante. Trabalho bastante com isso. Show, Wesley. Show. Obrigado mesmo pela colaboração. Valeu. Perfeito. Mais alguém? Senão aí a gente suspende e reinicia uma nova gravação, já que vai modificar um pouquinho a atividade.
pegando o gancho aqui do Wesley, Fala, Ismael. eu lembrei de uma coisa que o Wesley trabalha comigo, para quem não sabe, na parte de inteligência, e teve algumas vezes, professor, que eu estava vendo algumas vulnerabilidades em cima do Maltego pela API do Shodan mesmo, e acaba que no Maltego traz determinadas vulnerabilidades, mas quando nós vamos fazer a verificação lá no Shodan, essas vulnerabilidades não estão lá, não se comprovam. O Wesley está até de prova que a gente já trocou uma briga por causa disso umas vezes. O senhor sabe me informar o que pode estar acontecendo? Sim, Ismael. Primeiro, não briga com o coleguinha por causa disso, tá? É uma briga sadia, professor. É uma briga sadia, de informação ali. Um soco aqui, um soco ali, tá tranquilo. Faz assim, deixa para disputar no videogame, pô. Não, brincadeira, pessoal. Sim, mas eu já peguei muitos casos assim também. Eu não tenho assim Ismael Wesley, um martelo assim para bater. Olha, é isso aqui que acontece. Mas se trata, como a gente bem conhece, de falsos positivos. O Shodan traz falsos positivos, o Maltego traz falsos positivos. Assim como. Vou sair aqui um pouquinho do assunto, tá, Wesley Ismael? Assim como o Nessus, o Nmap, eles trazem muito falso positivo. Seja pela arquitetura da rede ali que ele está analisando, seja pela versão do software, seja por banco de dados. De repente, você está analisando ali uma rede do Banese, por exemplo. E Brutus chegou lá e colocou um honeypot, e no honeypot tem uma determinada falha, né? Enfim, são algumas explicações que não te dão assim uma explicação, olha, essa é a explicação certa aqui, mas que explica alguns casos de falso positivo. Eu também já peguei muitos, viu, Wesley e Ismael? Já peguei muitos e fui lá comprovar, opa, ou eu não estou sabendo usar a ferramenta, ou então tem alguém brincando comigo aqui. Ismael, Wesley, a minha sugestão aí, complementando a fala do professor, é utilizar aquele que a gente sempre fala lá no curso de Inteligência e Investigação em Fontes Abertas, dupla verificação da fonte, né? Ou seja, tentar por um outro meio, utilizar aí o Census, o ZoomEye, ou seja, alguma outra opção que possa te dar a mesma referência, porque eventualmente, você sabe que o desenvolvimento de APIs pode trazer até mais resultado que o próprio serviço disponível no site, porque as APIs, especialmente elas pagas, né, elas podem trazer um resultado mais efetivo, eventualmente, mas confiram isso, né, com outra fonte de informação. Sim, a gente faz essas verificações sempre, né? Bem rapidinho, tá, Bruto? A gente sempre fazemos essas verificações mesmo, tanto é que as duas, por exemplo, tanto o Maltego como o Shodan, lá nós usamos nas versões Pro, né? E esse era mais esse problema mesmo, para a gente queria saber se era algum problema, tá pegando algum banner, se pode estar pegando algum banner antigo, ou algo nesse sentido, né? Só para tirar essa dúvida mesmo. Pronto, então, só para complementar aqui o que o professor falou, se o cara tiver um AF também na frente das aplicações dele, geralmente não é nem a empresa que vai colocar a RoneNet, mas o próprio AF, eles têm o hábito de colocar uma RoneNet para coletar dados de como os atacantes estão atacando, até para coletar dados para se proteger. Um exemplo, a gente tem um AF lá, se você der um scan em algum portal nosso que esteja protegido pelo AF, você vai ver que tem até RDP aberto, mas não é nosso. Vai morrer no AF, entendeu? É para o cara tentar explorar lá e ele fazer análise do comportamento e criar as medidas de detecção. Mas o RDP, para a gente, vai estar bloqueado. E outra coisa também é que o AF ele não está atendendo só a sua aplicação, ele está atendendo várias empresas e lá ele faz os redirecionamentos na nuvem, fazendo a comunicação com o ambiente interno. E isso também pode causar algum falso positivo.
Valeu. Perfeito, pessoal. Acho que vamos só suspender aqui para recomeçar uma próxima. Hoje sem intervalo ou com intervalo? Aí vocês que definem aí, mas Esse que manda. um pouquinho.